começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, comigo, Dolane Patrícia. Hoje com um tema muito especial, que nós iremos falar sobre o acesso ao seu processo. Como ter acesso ao processo que você tem na Justiça. Nós iremos conversar com Alexandre Trindade, ele que é chefe da seção de atendimento ao processo eletrônico do Tribunal de Justiça de Roraima. Essa entrevista é muito importante, você não pode perder nem por um segundo. Você pode participar através do telefone 9111 3740 pelo WhatsApp, pode participar também pelo Facebook, Dolane Patrícia, e acompanhar essa entrevista através do YouTube, na página Dolane Patrícia RR. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Não perca essa entrevista que é muito importante para você. Bom dia! Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, o programa que tem o objetivo de manter a sociedade informada sobre os seus direitos. E hoje, com um tema muito especial, você vai saber como ter acesso ao seu processo. E para falar sobre isso, dando a sua contribuição à sociedade de Roraima, nós vamos conversar com Alexandre Trindade, ele que é chefe da seção de atendimento ao processo eletrônico do Tribunal de Justiça de Roraima. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Nós gostaríamos primeiro de agradecer a sua presença aqui e te perguntar inicialmente como funciona o processo eletrônico hoje e quais os processos que existem. O processo eletrônico hoje ele funciona fundamentado na Lei 11.419 de 2006, que regulamenta o processo eletrônico. Ele nada mais é do que a tramitação de todo o processo judicial de forma eletrônica. Então, todos os atos judiciais, eles podem ter acesso através da internet, né, do qual todas as partes, advogados, o público interessado, pode ter acesso ao processo de onde ele estiver. E, no caso, tem o PROJUDE e tem o PJE. Eu gostaria que você explicasse qual a diferença que existe entre um e outro. O PROJUDE ele foi um sistema implantado em 2007 no Tribunal de Justiça de Roraima, oriundo do CNJ, e no início da sua implantação, a primeira prioridade dada ao sistema PROJUDE seria a instalação no Juizado Especial Cível. Hoje já temos o PROJUDE implantado em todo o estado de Roraima, nos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e toda a esfera cível do primeiro grau, né? E o PJE, ele é um sistema piloto ainda no nosso estado, e ele está implantado no Juizado Especial da Fazenda Pública, onde são processados causas contra o Estado e município. Então, os processos hoje, em sua grande maioria, são eletrônicos? Na esfera civil, sim. E como o público pode ter acesso a esse processo? Por exemplo, a pessoa não sabe como anda o seu processo, quer saber o andamento, ou quer saber se tem algum processo contra ele. Tem como saber? Tem como ele ter acesso? Ambos os sistemas, eles podem serem consultados publicamente na sua consulta pública, no site do Tribunal de Justiça, que é o www.tjrr.jus.br. Lá, o público ou qualquer parte interessada tem acesso à consulta pública processual. Só que essa consulta pública ela é um pouco restrita e a pessoa interessada ela tem que ter algumas informações já pré-determinadas para que ele tenha acesso ao processo que ele deseja. Tá? Agora, com relação a se a pessoa faz parte de um processo, neste caso, ela pode ter um acesso um pouco amplo. Esse acesso amplo, ele está fundamentado na resolução 121 do CNJ, do qual partes, membros do Ministério Público, advogados, procuradores, podem ter acesso à íntegra dos autos. A pessoa que não tem acesso à internet, Alexandre, ela não tem como acessar o site do Tribunal de Justiça. Se ela for até o fórum, ela tem como saber lá se tem algum processo contra ela, ou como está o seu processo, ela que não tem internet, mas vai até o fórum, tem como saber lá o processo eletrônico como está? Sim,
Ela, na entrada do fórum, tem um guichê de informações, do qual a equipe que está preparada para atendimento, ela pode fazer a consulta e informar onde se encontra o processo dela, em que estágio ela se encontra. E também se alguém entrou com um processo contra ela. Isso, justamente. Porque é muito comum, às vezes, o pai não ficar sabendo que a mãe entrou com um processo de pensão alimentícia, e às vezes a mãe não ficar sabendo que o pai entrou com processo de divórcio. Quando tem segredo de justiça, como é que a pessoa faz para saber se alguém entrou contra ela com o processo? O segredo de justiça, ele já não entra no critério da consulta pública, né? O segredo de justiça é a parte ou o interessado, ela pode comparecer ao Tribunal de Justiça, né, no fórum. O guichê de informações, ele pode consultar em nome da parte desejada, e nessa consulta ele verifica onde é que tem um processo, quando ele se iniciou e do que se trata. Então, chegando lá no fórum, com a identidade tem como saber. Tem. Mesmo se o processo estiver em segredo de justiça, tudo que existe contra ele... Isso, ele tem acesso às informações básicas do processo. O número do processo, a vara, as partes e a classe processual. E aí ele se digita a vara e tem maiores informações. E se ele for parte de um processo e ele quiser ter um acesso amplo, todos os documentos anexados, inclusive processo de segredo de justiça, ele pode comparecer na sessão de atendimento ao processo eletrônico, no segundo andar do fórum, e realizar um cadastro de parte. E aí ele vai ter acesso a todos os processos em que o seu CPF estiver vinculado. Lembrando que esse cadastro, a Lei 11.419, ela não autoriza um cadastro por procuração. Ele tem que assegurar a identificação presencial do interessado. Tem que ser a pessoa e tem que estar com o documento de identificação. Isso, tem que ter o documento de identificação e o comprovante de residência. Então você pode chegar no balcão do Fórum Amarelo com a sua identidade, ali você vai ter informações básicas sobre o seu processo, e assim, sabendo onde está, você vai até o local e tem informações mais precisas e mais detalhadas. Alexandre, o PJE e o Projude são processos eletrônicos que têm muitas vantagens. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas vantagens que o processo eletrônico hoje traz para a sociedade. O Projude e o PJE, ambos eles são de tramitação eletrônica. Então, todos os documentos referentes ao processo, ele tem que estar juntado no processo. Se ele não faz parte do processo, aquele documento ele não existe e pode ser arguido, nulidade, no caso de advogados, documentos que não pertencem ao processo e foi, no caso citado, intimado, ele pode ser solicitado esse tipo de informação. A vantagem do Projude e PJE, para o advogado, é o acesso ao processo. Ele tem acesso a 24 horas, tanto o advogado quanto a parte, o público interessado. Ele tem acesso a 24 horas o processo. Onde tiver acesso à internet, ele entra, realiza com o seu usuário e senha e pesquisa o processo, tem acesso às informações, às intimações, os documentos anexados a qualquer momento. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar que tiver acesso à internet. Então, se a parte não tem internet na sua residência, ele pode comparecer a uma lan house ou a casa de um amigo, ou até mesmo um qualquer lugar que tem Wi-Fi. Tem Wi-Fi e ele tem acesso à internet para consultar o seu processo. E se a pessoa quiser saber em casa, a pessoa não é advogado, mas é parte no processo, e quer saber e quer acompanhar o processo que ele entrou ou que ele está sofrendo na justiça, tem como ele se cadastrar e receber por e-mail informações, e também de casa, a parte tem informações sobre o seu processo? Tem sim, só que só tem esse acesso de todos os detalhes processuais, por enquanto só o Projude. O PJE, devido à sua tecnologia de acesso com certificação digital, né, o custo para adquirir o certificado digital é um pouco elevado. Então, hoje, o PJE ele não prevê o acesso de partes, ele prevê somente o acesso à consulta pública. Então, se uma pessoa ela tem uma ação contra o governo do estado, ou contra o município de Boa Vista, ou o município de Cantá, em que ele é o autor e a Fazenda Pública é o réu, ela pode comparecer pessoalmente no guichê do Juizado da Fazenda Pública para pegar informações detalhadas do processo. Né? Mas está previsto uma atualização do sistema PJE, do qual a gente já está testando a funcionalidade
da parte entrar com usuário e senha, sem a necessidade de adquirir o certificado digital. Mas é interessante frisar que o Juizado Especial da Fazenda Pública, diferentemente do Projude, ele não pode ser surpreendido por existir um processo contra ele. Muito raramente, só se for um litisconsórcio junto com o governo, ele tem responsabilidade solidária, junto com a Fazenda Pública, governo ou município. Então, dificilmente ele pode ser surpreendido com uma ação do Juizado da Fazenda Pública. Muito interessante essa questão do processo eletrônico. E no próximo bloco nós iremos fazer uma pergunta que inclusive é de um telespectador. Nós queremos saber do Alexandre, que nós queremos que ele respondesse no próximo bloco em que caso pode entrar com advogado, em que caso pode entrar sem advogado, quais situações. O processo eletrônico também oferece essa vantagem e a transparência do processo, como fica. Nós iremos saber tudo isso logo após o intervalo comercial. Não saia daí, porque daqui a pouco estaremos de volta. 3, 2, 1. Bom dia, estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Hoje nós estamos falando sobre o acesso ao processo. Estamos falando sobre o processo eletrônico com Alexandre Trindade. Ele que é chefe da seção de atendimento ao processo eletrônico do Tribunal de Justiça de Roraima. E nós queremos perguntar agora para o Alexandre, em que casos no processo eletrônico a parte pode entrar também sem advogado? É possível isso? É possível, sim, em todo o estado de Roraima, tá? Então, o Projude e o PJE, no caso do Projude, o Projude está implantado em todo o estado de Roraima, nas varas cíveis, juizado civil e juizado criminal, tá? A parte, ela pode entrar com ação sem advogado no Juizado Especial Cível e no Juizado Especial da Fazenda Pública. O Juizado Especial Cível, ele pode entrar com causas num valor de até 20 salários mínimos, tá? Então, ele pode, uma reclamação sobre uma empresa, uma prestadora de serviço, telefonia, aviação, comércio, o que for. E também, talvez, alguns conflitos pessoais, né, entre partes. Pode ser feito esse tipo de entrada. O PJE também pode entrar com relação a ações contra o Estado, o município, no valor de até 60 salários mínimos. Só que a competência para julgar processos do PJE, ela é absoluta. Ou seja, não existe uma forma de entrar com ações de até 60 salários mínimos a não ser no PJE. Então, existem processos de grande complexidade que, dependendo do nível de complexidade, seria interessante o público, a parte, procurar um especialista para entrar melhor com a ação para que ele não pereça o seu direito. Então, levando em consideração que o advogado é importante numa ação, mas o processo eletrônico permite que você, em qualquer lugar do estado, possa ingressar com uma ação judicial, mesmo sem advogado. Você que no interior do estado talvez não tenha tanto acesso, você pode procurar o judiciário e você pode entrar com ação, inclusive contra o estado e município. E eu gostaria que você falasse, Alexandre, agora, ainda com relação a esse assunto, nas comarcas do interior, porque já falamos em entrevistas anteriores que todo o estado, todas as comarcas, todos os municípios já possuem comarca. Isso. Né? Na verdade, não. Tem comarcas que abrangem mais de um município, né? Então, por exemplo, no caso da comarca de Pacaraima, Amajari e o Iramutã. Então, são 3 municípios em que uma comarca atende, por exemplo. Mas o estado está todo acobertado pelas comarcas. E onde há a comarca, existe já o processo eletrônico? Existe sim o Projude, tá? E na mesma competência que o Projude atende em Boa Vista, juizado civil, juizado criminal e vara civil, né? Fazenda Pública também? Fazenda Pública sim, só que no interior, Fazenda Pública, ela é toda Projude, tá? Somente na capital, numa vara piloto, que é o Juizado Especial da Fazenda Pública, em que a gente tem um PJE implantado. Queremos dizer que quando falamos em vara da Fazenda Pública, estamos nos referindo às ações onde o Estado e o município faz parte da ação. E nós queríamos te perguntar também, Alexandre, é o fim do papel no processo? Acabou o papel? Você acha que com essa questão do processo eletrônico ser implantado, porque é uma questão a nível de Brasil, não é só Roraima,
Você acha que é o fim do papel? O projeto do processo eletrônico é reduzir o gasto, né? Um dos gastos que conseguimos reduzir no início de julho foi a publicação do provimento da Corregedoria 003. Foi publicado dia 4 de julho, se eu não me engano. E esse provimento, ele tirou da responsabilidade do advogado, procurador, defensor público, a necessidade da impressão de todo o processo no ato do recurso. Então, quando um advogado, defensor público, procurador, vai apresentar uma apelação em processos da vara civil para o Tribunal Superior, que é o Tribunal de Justiça de Roraima, uma instância superior, ele não precisa mais imprimir o papel, né, para que possa entrar com recurso. Então, isso já é um privilégio da redução de gastos. E, tirando isso, também tem outros planos que o Tribunal de Justiça tem enfrentado, que é também a questão de convênios com empresas grandes demandantes e grandes demandados, né, empresas que têm muita participação processual. A gente tem incentivado o uso da citação e da intimação online, que no caso, recentemente, a gente firmou convênio com a seguradora DPVAT. Então, toda a empresa, ela recebe citação e intimação online. Então, vai, em consequência, reduzindo o gasto de papel. Não é mais por correio nem por oficial de justiça? Não. No caso da DPVAT, não. DPVAT e o Estado também, né? Toda ela tem convênio. Isso torna mais rápido o processo. Agiliza o processo e sai o resultado antes do esperado. A tendência é fazer com que, com o tempo, todos passem a ser intimados dessa forma? A tendência é incentivar as empresas, né? Principalmente as maiores partes que têm processo no Projude, a firmar esse convênio perante o tribunal para que todos possam ser citados e intimados eletronicamente, reduzindo o tempo dessa comunicação e reduzindo também o gasto de pessoal e de papel. Porque essa questão de endereço ainda é um problema, às vezes, numa ação, né? Porque ela para no caso civil. Se não tem o endereço, fica difícil. Então, para quem vai entrar na justiça, já sabe que fica muito mais rápido o processo eletrônico, porque de todas as formas é vantagem, né? Inclusive na hora de citar e intimar. Mas infelizmente a questão do endereço, a gente está querendo firmar convênio com grandes empresas que têm muita demanda, agências bancárias, que já ajuda, instituições financeiras. Muito. Porque se a gente firmar um convênio com uma parte que tem um processo por ano para receber citação e intimação online, depois que o processo que ela tem interesse transitou em julgado e foi arquivado, dificilmente ela vai acessar o sistema para saber se tem uma nova demanda. Então poderia gerar prejuízo para ela. Isso, mas tem aquelas empresas que já sofrem várias ações constantemente. Empresas aéreas, telefonias, instituições financeiras, facilitaria bastante. Com certeza. E com relação à transparência do processo, o processo fica mais transparente através do Projude e do PJE, ou seja, sendo eletrônico? Sim, fica mais transparente, né? No caso da parte, se ela entrar sem advogado, no ato da distribuição ela já sabe quando o processo, para onde ele foi distribuído, quando é uma audiência de conciliação, no caso do juizado especial, né? E no caso do PJE também ele já sabe o número do processo, ele tem um acesso amplo desde a sua entrada. E ele pode consultar a qualquer momento. Então, ao invés dele ficar solicitando para alguém ou para o advogado informações sobre o processo, ele mesmo pode acompanhar. E quem quer se cadastrar para receber informações por e-mail ou acompanhar seu processo de casa, onde deve procurar? Deve comparecer na seção de atendimento ao processo eletrônico, que fica no fórum, segundo andar, levando cópia da identidade comprovante de residência, e aí realizaremos o cadastro dele como parte, e todos os processos em que tiver vinculado ao CPF dele, ele vai ter acesso com esse usuário e senha. Muito bom. Então, você que quer acompanhar o seu processo de casa, basta ir ao fórum e procurar no segundo andar? Segundo andar, seção de atendimento ao processo eletrônico. Ante essas informações, eu gostaria desde já de agradecer ao Alexandre Trindade por ter vindo ao nosso programa e queria que você fizesse agora as suas considerações finais. Lembrando que eu não comentei durante toda a entrevista, é que o público, no caso das ações em que ele pode ingressar sem advogado, ele pode comparecer no fórum das comarcas do interior, caso ela resida no interior do estado, para entrar com a ação. E no caso da capital de Boa Vista, comparecer na central de atendimento aos juizados especiais, e eles vão atender essa parte
que vai designar uma tentativa de conciliação, se for possível, e entrar com uma nova ação, tanto Projude quanto PJE, na comarca de Boa Vista. E na comarca do interior, é só comparecer até o fórum para poder entrar com a ação. Muito obrigada, muito importante a sua participação no nosso programa. A sociedade está muito mais informada hoje com relação ao processo judicial eletrônico. Nós queremos dizer que para nós foi um grande prazer tê-lo aqui e passa informações tão importantes para todo o estado de Roraima. Nós queremos dizer que o nosso programa tem o objetivo de manter você informado, por isso não perca toda terça e quinta aqui na TV Cidade no nosso programa. Nós iremos para um breve intervalo comercial, queremos mais uma vez agradecer ao Alexandre Trindade pela essa maravilhosa entrevista e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Você pode participar do programa através do telefone 9111 3740 pelo WhatsApp e também pelo Facebook Dolane Patrícia. Você pode também acompanhar todas as entrevistas através da minha página no YouTube, Dolane Patrícia RR. E nós gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores. Queremos dizer que o Ateliê Mádila Gaspar tem vestidos, roupas para todas as ocasiões, vestidos curtos e longos, à pronta entrega e vestidos que você pode escolher e a Mádila vai fazer do jeito que você quiser. O Ateliê da Mádila Gaspar fica na Avenida Getúlio Vargas, com a Rua Alfredo Cruz, próximo à Escola Oswaldo Cruz e próximo também à Praça da Bandeira. O Ateliê Mádila Gaspar é uma belíssima loja, mas com preços acessíveis a todos. Grandes promoções, não deixe de conhecer o Ateliê Mádila Gaspar, que nos veste a cada programa, a cada terça e quinta aqui no programa Conhecendo o Seu Direito. Queremos agradecer também ao Ney Maison Noivos, Noivas e Café, que poderá realizar o casamento dos seus sonhos e a sua festa de 15 anos também. Conheça o espaço do Ney Maison no seu café na Avenida Villeroy e fale com ele através do telefone 91 18 4243. Queremos agradecer ainda a Alegria Foto Estúdio. Na Alegria Foto Estúdio você pode realizar fotos inesquecíveis, fazer books e também registrar eventos onde você pode guardar recordações para sempre. Não deixe de procurar. A Alegria Foto Estúdio fica na Avenida Villeroy, em frente ao Posto Gil. Nós queremos também agradecer a você que participa e que acompanha toda terça e quinta o programa Conhecendo o Seu Direito aqui nas TV Cidade comigo, Dolane Patrícia. Não deixe de participar. Faça sua pergunta e diga também quem você gostaria que fosse o nosso entrevistado. No próximo programa estaremos de volta e vou estar aqui aguardando você. Até lá!